Olá, seja muito bem-vindo ao canal. Antes de começarmos o relato de hoje, eu peço que você se inscreva, ative o sininho das notificações e deixe o seu like. Isso ajuda muito o canal a continuar trazendo histórias reais, intensas e cheias de emoção como essa. O caso de hoje é forte. É um daqueles relatos que parecem impossíveis de acreditar, mas são reais. Uma mãe, traída pelas duas pessoas que ela mais amava, sua própria filha e o próprio marido. Prepare-se, porque essa história é dolorosa, impactante, acima de tudo, inesquecível. Meu nome é Amy, tenho 47 anos, e o que vou contar aqui talvez soe como uma daquelas histórias absurdas de novela ou de fórum online, daquelas que a gente lê, revira os olhos e pensa, impossível, isso é ficção. Eu também pensaria assim, até acontecer comigo. A dor que eu carrego é insuportável, e só estou escrevendo isso porque me sinto engasgada com a própria verdade. Durante meses eu tentei fingir que era tudo um pesadelo, que em algum momento eu acordaria e tudo voltaria ao normal. Mas não. A traição aconteceu. Dentro da minha casa. Na minha cama. Pelas mãos das duas pessoas que eu mais amava. Meu marido, a quem vou chamar de R, e minha filha, que chamarei de L. Tudo começou há cerca de 2 anos. Na época, eu e R estávamos casados há 7 anos. Nos conhecemos quando L tinha 13 anos. Ela é fruto do meu primeiro casamento, com um homem que me traiu com uma colega de trabalho e me deixou sozinha para criar uma criança. Foram anos difíceis, e o R apareceu como um alívio em meio ao caos. Ele era gentil, protetor, um homem calmo e paciente, principalmente com a L. No início, ele e L tinham uma relação respeitosa, quase tímida. Ela sempre foi uma menina introvertida, fechada no próprio mundo, e ele nunca forçou nada. Com o tempo, ele conquistou o carinho dela, e eu me senti aliviada por finalmente ter alguém ao meu lado que se importava conosco de verdade. Quando Ellie completou 18 anos, as coisas começaram a mudar. Eu não percebi de imediato, é claro. Esses sinais, essas pequenas quebras no tecido da confiança, nunca vêm com um aviso claro. São como rachaduras invisíveis, que vão se alargando sem que a gente perceba. O que vi foi minha filha se tornando mais vaidosa, mais feminina, e o R elogiando discretamente. A princípio, achei normal. Afinal, ela era uma moça bonita, inteligente, e ele sempre foi gentil. Mas os elogios começaram a me incomodar. Como você está linda, que soava diferente. Um olhar que durava 1 segundo a mais. Risadas que não pareciam apropriadas. Eu cheguei a comentar com uma amiga, e ela riu. Disse que eu estava paranoica, que era inveja inconsciente da juventude da minha filha. Aquilo me machucou, porque eu jamais teria ciúmes da minha própria filha. Eu era mãe. O que me incomodava não era a beleza dela. Era a atitude dele. Mesmo assim, segui em frente. Talvez eu estivesse mesmo exagerando. Talvez fosse apenas insegurança. Na época, o R e eu estávamos mais distantes. Eu trabalhava muito, ele também. Dormíamos juntos, mas não nos tocávamos como antes. As conversas eram superficiais, cheias de obrigações, contas, supermercado, compromissos. Eu achava que era só uma fase. Casamento é feito disso, certo? Errado. As coisas pioraram quando Ellie passou a ficar mais em casa. Ela havia trancado a faculdade de Direito no 2º semestre. Disse que não se identificava com o curso e que queria tempo para entender o que queria da vida. Eu, preocupada, apoiei. Disse a ela que o importante era ser feliz. O R também foi compreensivo. Até demais. Ele começou a levá-la para almoçar, para ver filmes. Só os dois. Eu não podia ir, por causa do trabalho. No início, achei bonito. Que padrasto fazia isso com uma enteada de 19 anos? Sem reclamar? Era um gesto de carinho, de apoio, certo? Até que, em um fim de semana, notei algo que me perturbou. Era um domingo à tarde. Eu estava voltando mais cedo de um curso que fazia 2 vezes por mês, e o R achava que eu só voltaria à noite. Entrei em casa e a sala estava vazia. Subi as escadas silenciosamente, ouvindo a música baixa que vinha do quarto da Ellie. Quando cheguei na porta entreaberta, vi os dois deitados na cama dela, assistindo a um filme no notebook. Ele estava sem camisa, ela de pijama. Não estavam se tocando, mas estavam próximos. Muito próximos. Meu coração gelou. Não gritei. Não fiz escândalo. Fingi que não vi,
Voltei para o carro e fui até um posto de gasolina, onde chorei por mais de 1 hora. Nos dias seguintes, tentei agir normalmente, mas aquilo me corroía. Comecei a observar os dois. Pequenos gestos. A forma como ela o chamava de R em vez de padrasto. O jeito como ele evitava me olhar quando eu perguntava o que haviam feito durante o dia. Um dia, enquanto lavava roupas, encontrei uma cueca dele no cesto de roupas sujas do banheiro da Ellie e senti náuseas. Mas, de novo, engoli. Até que uma noite, o inevitável aconteceu. Era aniversário de Ellie. Estava tudo organizado. Bolo, alguns amigos dela, familiares. O R estava especialmente animado. Dançou, bebeu, riu como um adolescente. À noite, quando os convidados foram embora, ele subiu para o quarto, e eu desci para limpar a cozinha. Ellie subiu alguns minutos depois, dizendo que ia tomar banho. Quando terminei a louça e subi, passei pelo quarto da Ellie e vi a porta fechada. A do nosso quarto, vazia. Esperei. 10 minutos. 20. 30. Algo dentro de mim se rompeu. Fui até a porta da Ellie. Bati. Nada. Bati mais forte. Silêncio. Girei a maçaneta. Estava trancada. Gritei. R. Nenhuma resposta. Ellie, abre a porta. Agora. A resposta dela me arrepiou. Mãe, vai embora. Deixa a gente. O mundo caiu. Aquela frase ecoou na minha mente como um soco, repetido, 1000 vezes. Deixa a gente. Naquele momento, eu não sabia se estava sonhando ou vivendo um pesadelo acordada. Me apoiei no batente da porta e, por alguns segundos, achei que meu corpo ia ceder. Eu tremia. Me faltava ar. Não era só a dor de saber, era o corpo reagindo ao absurdo, a traição em sua forma mais suja. Eu não gritei. Eu não chorei. Não naquele momento. Desci as escadas em silêncio, como se estivesse flutuando. Fui até a cozinha, sentei no chão e fiquei ali. Não sei por quanto tempo. Acho que horas. A casa estava silenciosa, como se esperasse minha reação. Mas eu não reagi. Meu mundo havia desmoronado, e tudo o que eu conseguia fazer era respirar. Forçar meu pulmão a aceitar o oxigênio. Na manhã seguinte, eles desceram juntos. Vestidos. Como se nada tivesse acontecido. Ela sorriu para mim. Ele me deu bom dia. A minha filha e o meu marido, os dois agindo como se fossem inocentes, como se eu não tivesse ouvido com meus próprios ouvidos a confirmação do que estava acontecendo. A minha filha dormiu com o meu marido, com o padrasto dela, debaixo do meu teto, na cama dela, no dia do aniversário dela. E eu estava em pedaços. Esperei até o final do dia. Quando ele voltou do trabalho, pedi que sentássemos para conversar. Ela estava no quarto. Eu me sentei à frente dele na sala, com o coração disparado, mas com a alma anestesiada. Perguntei, tem alguma coisa que você queira me contar? Ele me olhou por alguns segundos. Senti que aquele momento durou uma eternidade. Ele baixou os olhos. Ficou em silêncio. Eu insisti. R, você está tendo um caso com a Ellie? Ele engoliu seco. Então, disse. Eu me apaixonei por ela. Eu juro que naquele momento, tudo dentro de mim explodiu. Uma mistura de raiva, dor, humilhação e impotência. Eu levantei da cadeira com tanta fúria que derrubei o copo na mesa. Minha voz saiu como um grito sufocado. Ela é minha filha. Você entrou nessa casa quando ela era uma criança. Você jurou amar a mim, a minha família. E agora, você diz que se apaixonou por ela. Ele chorou. Pediu desculpas. Disse que não sabia como aconteceu. Que começou com conversas, aproximação, que ele se sentia sozinho e que a Ellie era carinhosa, atenciosa, que o fazia se sentir vivo. Vivo? Eu quase ri. Depois de tudo que construímos, depois de 7 anos de casamento, ele se apaixona pela minha filha e vem me dizer que era porque se sentia vivo? Chamei a Ellie. Ela desceu com a expressão fria, como se já estivesse pronta para aquilo. Perguntei a ela, cara a cara. É verdade? Ela não respondeu. Apenas disse, eu amo ele, mãe. E ele me ama também. Foi aí que eu desabei. Eu gritei. Gritei como nunca havia gritado antes. Disse que ela era um monstro. Disse que os dois eram doentes. Que aquilo era incesto moral, que era nojento, sujo.
Perguntei como ela teve coragem de olhar nos meus olhos todos os dias enquanto dormia com o homem que era meu marido. Ela não chorou. Não se arrependeu. Só disse: "Você sempre amou ele mais do que a mim. Agora ele me ama. Pela primeira vez, alguém me escolheu." Aquilo doeu mais do que tudo. O depois. Naquela noite, eu os expulsei. Não queria mais nenhum dos dois naquela casa. Ellie saiu com uma mochila nas costas e o R pegou algumas roupas. Foram para algum lugar juntos, sei lá. Me deixaram sozinha naquela casa, entre os vestígios da minha vida destruída. Durante semanas, eu não comi, não dormi, não falei com ninguém. Me afastei do trabalho. Minha irmã foi a única que veio me ajudar. Ela foi quem me convenceu a procurar terapia. As pessoas começaram a perguntar: "Cadê o R? A Ellie está morando onde agora?" E eu? Eu respondia com evasivas. Morria de vergonha de contar. Até para mim mesma era difícil admitir. A dor vinha em ondas, hora de raiva, hora de humilhação, hora de luto. Porque, sim, eu estava de luto. Tinha perdido meu marido. E minha filha. A carta. 2 meses depois, recebi uma carta da Ellie escrita à mão. Ela dizia que não esperava que eu perdoasse, mas que queria explicar. Que a relação dos dois começou com conversas, olhares e depois com um beijo. Que ela se sentia rejeitada por mim, que via em mim uma mulher fria, distante. Disse que o R a compreendia, que ele a tratava como mulher, que se sentia amada de verdade. Disse ainda que não planejou me trair, que não sabia como parar, que se apaixonou. Li aquela carta 3 vezes. E a queimei. Eu não queria explicações. Eu queria minha vida de volta. Eu queria que aquilo tudo nunca tivesse acontecido. 1 ano depois. Hoje, faz mais de 1 ano desde que tudo aconteceu. A Ellie e o R estão morando juntos. Soube por terceiros que ele pediu demissão do trabalho e que ela agora trabalha como vendedora numa loja. Dizem que estão bem. Dizem que até pensam em se casar. Que absurdo. Eu não falo com ela desde aquele dia. No começo, pensei em me vingar, em expor os dois. Mas desisti. Que sentido teria? Eu perdi. Eles venceram. Mas venceram sobre um campo arrasado. Eu não sou a mesma mulher. Não confio mais em ninguém. Ainda estou em terapia. Ainda acordo de madrugada suando frio. Algumas pessoas dizem que um dia eu devo perdoar. Mas como se perdoa uma filha que toma o seu marido? Como se esquece que os dois destruíram sua alma? Talvez algum dia eu consiga seguir. Talvez. Mas esquecer, jamais. Essa é a minha história. E se você leu até aqui, eu te peço uma coisa: nunca subestime o silêncio dentro da sua casa. Porque às vezes é nele que os monstros se criam. E essa foi a história de hoje. Se você ficou até aqui, me conta nos comentários o que você achou. Você conseguiria perdoar uma traição como essa? Você já passou por algo parecido? Se essa história te tocou de alguma forma, deixa o seu like, compartilha com alguém que você acha que precisa ouvir isso. E claro, se inscreve no canal para não perder os próximos relatos. Aqui, toda semana, histórias reais que mexem com a alma. Obrigado por assistir, e até a próxima.